Olá, meu amigo, minha amiga internauta. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, né? Daquilo que faz a diferença na nossa sociedade, independente do segmento. Aqui a gente contempla todos os segmentos. Você que nos sugere, nos dá opinião, né? Nos manda o nome do convidado. Nós sempre estamos correndo atrás, tentando buscar o melhor nesse sentido. E hoje, mais uma vez, é um programa para lá de especial, lúdico, um programa prestativo, acima de tudo, com boas informações, porque a gente vai falar com um professor, e não é qualquer professor, é um professor que dá aula dentro e fora de sala de aula, com certeza, mas daqui a pouquinho a gente já vai apresentá-lo aí com toda a garantia, né, de mostrar toda a sua capacidade. Então, inicialmente eu vou cumprimentando aqui meus colegas de podcast. Olá, Edinho. Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio, né? Episódio número 59 aí, estamos na segunda temporada do No Topo. Você que está nos conhecendo agora, dá uma olhadinha nos episódios anteriores, tem muita coisa legal e hoje também vai ser um programa muito especial. Agradecer ao nosso patrocinador master, né? Melhores Imóveis, tá aqui o QR Code na tela. Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Pensou em comprar e vender? Procura Melhores Imóveis. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Olá, Sheila. E aí, pessoal, Edinho, Mazinho, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E lembre de sempre ir lá no nosso Instagram, seguir a nossa página, no Facebook também, porque é por lá que você pode interagir conosco, sugerindo convidados, enviando perguntas aqui para as nossas entrevistas. E no YouTube, como você já está assistindo aí no Topo Podcast, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado. Toda quarta-feira tem conteúdo novo aqui no canal. E lá no Spotify, no Topo Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, estamos em todos. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, Sheila, com grande satisfação, então, apresentar querido amigo, parceiro de longas jornadas, professor, um cara fantástico em todos os sentidos, músico, e vai mostrar um pouquinho desse talento aqui também para nós. Christian David Machado. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado pelo convite, Mazinho, Edinho, Sheila. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa hoje. Vamos explicar um pouquinho para a nossa comunidade, Sheila, o Christian. Sheila está aqui do lado, é músico também, eu já faço analogia, são dois músicos hoje no programa e dois talentos aí. Um pouquinho dessa tua atividade de professor, vamos te apresentar para quem ainda não conhece. O Christian já esteve em vários canais de comunicação, a atividade dele realmente chama bastante atenção, principalmente ligando a educação com a música, mas a gente vai explorar isso durante o programa. Mas inicialmente como professor, como é que começa a tua carreira? Fala um pouquinho da tua área de atuação. Eu sou formado em História. Sou formado também em sistemas para a internet, né, recentemente. Sou professor desde 2008. Trabalhei um monte de escola, já não me lembro todas. Mas hoje eu sou funcionário da prefeitura, trabalho na Friedrich, no CAIC da Itupava Central. Mas aula desde 2008, então 15 anos vai completar esse ano. Basicamente aqui em Blumenau, mas trabalhei também em Pomerode, trabalhei também em Navegantes não, Ilhota, né? É isso. Pela regional aqui aí pelas escolas estaduais daí, né? Nas estaduais eu trabalhei daí em Pomerode, Ilhota, mas a maioria da minha carreira como professor foi mais em escola particular. A carreira de professor de história eu conhecia muito bem. Agora, sistemas para a internet, tu entrasses também na minha área agora, que bacana. Como é que foi isso? Eu acabei de me formar, foi agora em janeiro, me formei pela Unisozimar. Eu queria fazer um negócio diferente, então, que a minha ideia, além da pré-história, é criar alguns aplicativos que eu já venho criando para ajudar também nas aulas. Assim, sim. Né? Inclusive, não sei se pode falar isso, mas já estou criando um para pré-histórica, para utilizar do 6º ao 9º ano, então já está quase finalizado. Estás criando em Android? O que estás utilizando? Por enquanto em Android. Estou utilizando o Java ali, então criando em Android. Que maravilha, cara. Mas me formei também em C# e em C, então é um mundo que me encantava muito, né? Então acabei indo assim. Pô, são áreas que eu leciono, cara. Eu fico feliz de saber. Eu sei, quando a gente trabalhava junto, eu vi que você falava lá, eu sempre estava lá no canto dando aprendendo um pouco. Que maravilha. E olha a coincidência, falasse da Unicesumar, no episódio anterior esteve conosco o Adriano Albano. Sim, eu vi. Exatamente, da Unicesumar. Eu vi o dele, eu vi o do seu Ivo, né? Que eu gosto muito do seu Ivo. Tem o livro dele também. E dos programas que eu fui, ele sempre estava junto, né? O seu Ivo Radlich. Sim, sim. Nosso patrono aqui. Daí, além disso, eu sou formado em História, Sistemas, estou
terminando a educação física também, que é um interesse que eu tenho. Está fazendo graduação em educação física? É. E eu tenho pós em gestão e pós em história do Brasil. Caraca, bicho, que bacana. A gente não é bonito, a gente não é magro, não é forte, então a gente... Aí tem que estudar. Aí tem que estudar, né, Sheila? Então, e é uma coisa que eu sempre gostei, né? Gostei depois de velho, porque quando eu era novo eu era desinteressado. Mas assim, qual é a ideia com a educação física? É lecionar nessa área também? O que está pensando? Primeiro é emagrecer, né? Não, brincadeira. É que a ideia é assim, mais para frente, hoje em dia mudou muito essa questão da aposentadoria, e eu não me vejo lá com 60 anos, estou com 42, na sala de aula, então eu queria ficar um pouco fora da sala, mais na escola. E a questão dos sistemas também é isso, é voltado também para a educação, assim. Não que eu não faça outras coisas, assim, joguinhos, assim, bobinhos, mas é para passar o tempo. Eu gosto disso, eu não penso assim em sair da educação para trabalhar com sistemas, a não ser que apareça uma oportunidade assim. E a educação física faz aonde? Esse eu faço na Unicelv, porque daí é a segunda graduação, né? Então eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Então agora terminou um e sei lá, é época da pandemia, o cara fica em casa, não tem muito o que fazer, acabei começando a fazer um monte de curso. E a formação de músico vem de algum lugar? Tem essa formação ou é autodidata mesmo? Já que tem tantas áreas diferentes e ainda nem entramos no prato principal, que é músico, mas vamos puxar então. E músico, como é que surge? Música eu não aprendi ainda, estou tentando aprender. Música eu fui aprendendo sozinho, assim, né? Tinha aquelas bandas pequenininhas, assim, de punk rock lá nos anos 90, e fui aprendendo, assim. Mas nenhuma teve tanto efeito assim que nem a pré-histórica, né? Mas nunca fizeste um curso de violão, nada? Não, só o comecinho ali fiz um curso com o Cláudio Romero, que é um músico de blues, assim. Fiz lá acho que 1 mês ou 2 só para pegar, e o resto eu aprendi sozinho. Porque hoje em dia não, né? Há 20 anos atrás a gente via as revistas, conversava com os amigos, aprendia um acorde ou outro, então eu acabei aprendendo sozinho. Cantar não, daí cantar para ficar menos pior, daí eu fiz uma aula de canto daí. Aí tá tipo, tem aquela escala bom, médio e ruim, tá abaixo do ruim, quase chegando no ruim. Assim. É o figuradinho, ele é... Quando chegar no ruim eu te aviso. Daí. Tá vendo, Edinho? Isso aqui, o Edinho também é professor. Isso aqui, literalmente, é importante é ter saúde, né? Sim. Importante é ter saúde. Não, muito bom. Ô, Christian, mas aí, assim, você atacou em várias áreas, assim, né, diferentes. Você atacou na educação física, você comentou agora, sistemas, historicamente professor de história. Como é que foi essa evolução? Conta um pouquinho lá atrás, desde o começo até você ter essa ideia de querer formar pessoas por meio da música, contar a história por meio da música. Como é que foi isso aí? É que assim, ó, a gente sempre tem que pensar empresarialmente, né? Eu sempre vi um monte de professor fazendo paródia. Aí eu pensei, por que não tem nenhuma banda ou nenhum professor que faz a sua própria... a sua própria música. Aí eu pensei nisso e comecei a colocar para frente. 2010, a pré-história que vai fazer 13 anos esse ano, 2010 eu comecei a botar o projeto, em 2012 eu comecei a gravar essas minhas músicas, que eu já tinha, já faz tempo, eu já usava em sala, e pensei, se a pessoa vai lá... Eu me lembro sempre do professor Dodô, que a gente estava conversando antes, ele tem uma música assim, que é em cima de Eu Nasci há 10 mil anos. Aí ele fez, foi assim, na Primeira Guerra Mundial. É legal, a primeira vez a gente vai lembrar daquela, mas as próximas você vai acabar lembrando da música original. Sim, verdade. Aí eu pensei, se eu fizer a minha música, a pessoa sempre vai lembrar daquela melodia, sempre. Não vai ter outra referência, né? Vai ser aquela referência. Vai ser aquela referência. E isso as pessoas pegam, assim, né? Eu tenho tido bastante surpresas, assim, para onde que essa música está indo. Mas ela começou assim, na sala, vamos usar uma forma de ajudar os alunos. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu estava numa escola particular, na época, e daí na escola particular você precisa mostrar mais serviços, né? O Mazinho sabe disso, mais serviços. Não que na escola pública a gente não faça isso. Daí eu comecei a trazer o violão, comecei a tocar. Aí quando eu comecei a gravar, a situação foi boa, porque daí o pessoal podia, na época, ouvir no CD, depois baixar a música no celular, ou ouvir no Spotify, no iTunes. Foi assim, né?
uma ideia... Mas até dando um passo atrás, assim, eu gosto bastante de história. Como é que começou esse teu interesse de lá atrás, o jovem Christian, ir fazer a faculdade de história? De onde que surgiu essa tua vontade? Como eu te disse, assim, quando eu era aluno, eu não era um aluno bem aplicado, assim, né? Não que eu fosse bagunceiro, assim, mas eu não era aquele, meu Deus, que menino inteligente e dedicado. Mas quando eu estudei no Ercílio Deck, né, quando eu era adolescente, e o único professor assim que me cativava muito era o seu Dovilmar, que era o nosso professor de história, foi professor aqui da Barão também, mais de 30 anos. Daí aquilo ali começou a me dar um interesse. Aí depois, o trabalho, a gente acaba esquecendo isso. Aí eu pensei, poxa, eu gosto tanto de história, acho que eu vou estudar história para ter uma profissão primeiro, eu pensei. E depois a gente acaba se apaixonando, né? E vai ficando. A ideia original não era ser assim, vou ser professor. Mas quando eu comecei a fazer assim, eu comecei estudando direito na FURB, e daí a coisa começou a apertar também, pensei, vou fazer o que eu gosto, então vou fazer história. Agora, como é legal esse seu depoimento para mostrar como um bom professor marca a vida do aluno. Às vezes ele nem sabe disso, não sei se ele tem conhecimento, basicamente ele mudou a tua vida. Eu já falei para ele. Já falasse que bom, porque muitas vezes o professor não tem nem essa dimensão. Então, como a nossa atividade em sala de aula tem que ser sempre com tanta responsabilidade, não que os professores não têm, mas a gente sabe que um ou outro faz da educação às vezes um bico e não tem essa devida responsabilidade, quando na verdade ser professor é muito mais do que se imagina. Hoje os alunos com tanta dificuldade às vezes de ter um balizador na sua vida, ele se espelha, por exemplo, no próprio professor, e aí acaba definindo sua meta de vida, sua profissão, seu espelho, sua referência. E, cara, olha o exemplo teu. Quer dizer, hoje você está aqui diante de uma consequência toda de uma carreira que você vem desenvolvendo, espelhado num professor lá atrás. Legal, né? Que cativou ele numa área que inicialmente talvez tu nunca imaginasse, assim, quando criança. Mas quando aluno, de repente, quando fosse formando o teu caráter na adolescência, começasse a ter uma pessoa para se espelhar. É que nesse período, nos anos 90, ali, todos os professores eram ruins, não maus professores, eram ótimos professores, mas em questão por os alunos serem, sei lá, mais bagunceiros, eles eram mais severos, assim, acho que essa é a palavra correta. Uhum. E ele era o único que destoava, assim, sabe? Uhum. Ele cantava música sertaneja, ele trazia, às vezes, fazia uma leitura, assim, você faz a primeira voz, você faz a segunda voz, e a gente lia o livro cantando também. Saía daquele tradicional, mexia com a galera, né? Isso, e aí ele era o único que fazia isso. Uhum. Talvez explique por ele ter ficado 36 anos ali no Bom Jesus, né? Exato. Ele era um ótimo professor, já aposentado hoje, mas eu já tive a oportunidade de chegar e falar, olha, sou professor de história por causa de você. Tá? Ele ficou bem feliz. Pô, imagina para o cara ouvir isso, né? E tu é natural lá da região da Velha Central? Eu nasci aqui em Blumenau. Segundo a minha mãe, a gente morava no Concórdia, ali próximo ao Clube Concórdia na época. Aí depois nós fomos para Itapema. De Itapema a gente foi para Rio Negrinho, e daí eu voltei para cá só com 14, 15 anos. Daí eu estou aqui em Blumenau até hoje. Perfeito. E quem é que faz parte da banda pré-histórica? Explica aí os teus parceiros aí. Hoje é o Ricardo Bordignon, eu trabalhei numa escola que ele era meu aluno, ele não chegou a ser meu aluno, né? Porque eu dava aula num terceirão, ele estudava num outro. A gente se conheceu num evento na escola, um ano antes da pré-histórica. Nós nos reunimos para fazer uma banda de professores e alunos e tocar umas covers no final do ano, lá no Pedro II, né? Daí eu conheci ele ali, já conhecia bem a mãe dele, conheço bem o irmão, o pai, daí eu convidei ele para a banda. Ele está até hoje, né? Já entrou e saiu várias vezes. Porque a pré-histórica é uma banda que toca de dia, então às vezes a gente tem que ficar mudando os músicos, né? Não é uma banda que toca de noite. Então, e o André, que toca jazz, ele faz parte do clube do jazz, só que daí na banda pré-histórica ele toca contrabaixo. Esses são os músicos atualmente, nós três só, a princípio. E aí, como é que é o estilo da banda? Ele é bem rock, ou é bem blues, é bem jazz? Para que lado que vocês caminham? Eu sempre digo que a pré-histórica é um blues mais rock and roll anos 50, 60, assim, mais Chuck Berry, Beatles, mais esse estilo, assim, musicalmente falando, ele é parecido com Beatles, assim, parecido com Chuck Berry, Rolling Stones, e tem bastante coisa de blues, assim, mas a gente também acrescenta alguma coisa de heavy metal, música mais pop, assim, para também o aluno ter interesse, né? Sim. Vamos fazer uma palhinha para dar uma demonstração inicial aí? O que nós vamos cantar aí, Cristian? Pode ser uma que vocês cantem junto comigo? Vamos lá.
Ela é assim, aquela música pré-história, você conhece? Eu canto uma parte, vocês cantam outra. Quando eu cantar assim, ó, pré-história, aí vocês cantam pré-história, pré-história, pré-história. Vivendo em cavernas, caçando pra comer. Somente faço isso pra sobreviver. Pré-história, Pré-história. pré-história, Pré-história. pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais, pré-história, Pré-história. pré-história, Pré-história. paleolítico, neolítico, idade dos metais. Dominei o fogo sem me virar. Agora os alimentos vou cozinhar. Pré-história, Pré-história. pré-história, Pré-história. paleolítico, neolítico, idade dos metais, Dos metais. pré-história, Pré-história. pré-história, Pré-história. paleolítico, neolítico, idade dos metais. Dos metais. Ô, show de bola. Maravilhoso. O Sheila se empolgou, já tá até na segunda voz ali, né? Você viu ali, Christian? É. Tá com saudade. O que essa música foi uma das primeiras? Como é que foi essa composição, Christian? Essa música é engraçada, eu escrevi ela em 29 de fevereiro de 2012. Essa é a única que eu me lembro a data por causa do dia, né? 29 de fevereiro de 2012. Não é a primeira música da pré-histórica, acho que as primeiras músicas não foram gravadas. Aí, nessa época, eu precisava de uma música que explicasse o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Acabei escrevendo ela no SESI um dia, no começo ali, né? Não tinha nada o que fazer, a gente estava na Alameda. Comecei a escrever a música ali, saiu em 5 minutos, né? Como é que é esse processo de composição, aliás? Vem de repente? Você tem um horário pré-determinado? Como é que acontece isso na tua vida aí? Como é que você faz Hoje em dia eu vejo qual é a necessidade que eu preciso, né? Tipo, preciso de uma música. Agora eu estava escrevendo uma música sobre o Código de Hammurabi. Então, eu sentei lá, pensei. Primeiro eu tenho que ver o que precisa ter na música. Que é o ruim de fazer uma música de história é isso. Não pode faltar nada, né? Se faltar, daí você, o professor esqueceu isso, o professor esqueceu aquilo. Eu reúno todos os elementos, geralmente faço um resumo e depois eu tento encaixar frases que caibam na métrica da música. Já vou fazendo com o violão junto, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo e vou ver se encaixa, se eu vou colocar na primeira pessoa, na terceira pessoa, ou se eu vou misturar. Eu vou criando junto, assim. É meio complicado explicar isso, eu não sei explicar direito como é que sai isso, assim. Mas vai da tua necessidade, na realidade, né? De acordo com o Código de Hammurabi já me interessou. Tu sabe que eu estou cursando Direito e ali é uma das bases, né, cara? A gente já estudou toda essa parte aí e tal. Pô, bacana pra caramba. O Código de Hammurabi deve ser uma música aí diferenciada mesmo, né, Só cara? não me pede para cantar porque eu não sei. Não sei. Tranquilo. Entendo. Mas não aproveitando me o lembro. gancho dessa pergunta do Mazinho, tu costuma começar primeiro pela letra ou primeiro pela melodia? Geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. Que nem disse, né, Sheila? Eu não sei explicar. Geralmente eu tenho ali a letra pronta, né? Daí depois eu Perfeito. penso numa melodia. Perfeito. Eu Eu vejo se encaixa, o que eu posso tirar, se fica muito grande, né, na melodia, não encaixa, daí eu tenho que trocar aquela frase ou trocar aquele parágrafo inteiro, aquela estrofe inteira. Aí depende muito, né? Mas basicamente é a letra primeiro, porque o nosso, assim, não é todo mundo igual você teve um olhar musicalmente falando, um blues de 12 compassos acelerado. As pessoas pensam, tá faltando aqui o cara falar do fogo quando foi dominado. A minha preocupação maior é essa. Até quem consome a música da pré-histórica, ele pensa primeiro nisso. Deu 21 de abril, vamos ver se a pré-histórica tem uma música relacionada a isso. Ou falou agora sobre a Revolução Industrial, vamos ver se eles têm algo relacionado a isso. Não é todo mundo que tem aquele olhar musical, assim, né? Até já falei para o Mazinho várias vezes que no começo a gente tinha um preconceito enorme, porque eles achavam que a nossa música era música para criança, e agora isso já meio que passou, assim. Mas Pois é, e onde é que vocês têm se apresentado? Tem acontecido apresentações? Como é que está essa questão? Depois da pandemia deu uma parada bem grande, assim, né? Então, esse ano é que eu vou começar a ver onde a gente vai se apresentar, assim. Então, 20, 21 e 22, basicamente, eu dei entrevistas em podcasts, em jornais, e basicamente a gente ficou falando mais do projeto, assim.
musicalmente ainda é difícil, assim, porque nós não temos empresário, né? Então, na verdade, a gente é que vai na escola, a gente é que faz. Eu faço tudo isso, né? Porque quando você fala que vocês só se apresentam durante o dia, basicamente os locais são as escolas, né? É onde Sim. vocês acabam fazendo as apresentações, né? O nosso foco é esse, né? É onde, falando assim, de maneira empresarial, que dá dinheiro, né? Muitos músicos tocam à noite, às vezes ganham menos que nós. É por isso que muita gente hoje já mudou o foco, eles querem tocar com a gente pelo fato de saber que tem uma forma de ganhar dinheiro também tocando de manhã. Mas e nunca pensastes em relação a ter uma carreira também, seja reproduzindo músicas conhecidas, enfim, para tocar na noite mesmo, enfim? Já. A gente já... Às vezes a gente fazia isso com a própria pré-histórica, a gente já tocou à noite, assim, mas não é a mesma coisa, né? O Carlos Churub, hoje ele é o namorado da minha filha, né? Então ele já me convidou para fazer parte do... Uma felicidade na frase. Tá vendo a minha cara? Tá ficando velho, né? E ele convidou a gente para fazer parte do Clube do Jazz para tocar esse tipo de música mesmo, assim, no dia do rock, assim. Só que daí a gente faz umas covers, assim, então, mas eu não tive assim, não parei para pensar nisso, assim. Vamos chegar e vamos tocar à noite agora só covers, né? Assim. A gente faz versões, na verdade, né? Mas na tua informalidade, assim, nos teus momentos de lazer, enfim, o que tu gosta de tocar? Tu faz um cover de quem? O que te aproxima aí? O que eu gosto de ouvir é Beatles. Mas tu reproduz no violão daí? Tu faz um cover? Não, na verdade, na pré-histórica eu pego uma música ou em espanhol ou uma música brega e eu adapto ela para rock, para ficar diferente. Não, pela banda eu entendi, mas na tua vida particular mesmo, tu chegas a fazer um cover, festa de família, enfim, para vocês mesmos? Não, assim, só para nós, assim, nada profissional. Então, o que tu gosta de tocar nesse sentido aí? Toca de tudo ou o que mais... É mais blues e rock clássico dos anos 50, assim, alguma coisa de Guns N' Roses, assim, só mais esse tipo de coisa, assim. E Guns, Nirvana, essas coisas mais simples de tocar, assim, né? E essa ideia do Mazinho estava perguntando ali de tocar na noite, eu acho bem legal. A gente tem um movimento bem forte agora dessas bandas que fazem um rock irlandês. Então traz esse estilo irlandês. O próprio Arroio faz de vez em quando e até tem uma temática meio irlandesa, meio de navio, assim. Então eu vejo, pelo menos, né, que um projeto como esse da pré-histórica, com letras falando de história, poderia se sair muito bem tocando na noite. Pegar um evento assim no Arroio, um evento temático, ou enfim, a gente tem várias casas aqui em Blumenau, né, o próprio Winchester, eu acho que se daria bem num clima para tocar na noite, assim, adaptar talvez um pouco mais pesado, porque a noite pede, acho que um pouco mais do que tu toca na escola normalmente, mas eu acho que seria um projeto bem legal, cara. A gente já tocamos com a pré-histórica no Arroio, no Winchester, e na escola a gente pega pesado mesmo, né? A gente bota a distorção na guitarra e bora lá. Tem heavy metal e tudo. E geralmente é as músicas que eles mais gostam, assim. E a gente faz umas brincadeiras ali com os professores, bota os professores dançar lá, toca Elvis, daí essas coisas assim. Acho que respondendo é mais músicas do status quo, assim, Beach Boys, sei lá, coisas assim, mais simples, assim. Raul Seixas, talvez. Porque marca, né? Que não são canções que todos conhecem, basicamente, né? E aí você entrando nesse mundo vai trazendo o cara mais facilmente, inclusive, né? Sim. É um projeto até para esse ano, assim, a gente está pensando assim. Só que eu tenho que pensar bem para não tocar o que todo mundo toca, né? Chegar lá e começar a tocar Psycho Killer, essas coisas assim. Pensei em fazer uma coisa diferente. Aquela banda toca Vando, só que toca Vando em forma de rock, uma coisa assim, sabe? É o que a gente faz, assim, a gente toca Vando em forma de rock, assim, sabe? E quantas músicas de autoria própria você já tem? Gravadas, acho que 29, eu acho. Bom número. Gravadas, todas eu não sei, mas acho que é mais de 50, eu acho. Que eu já estou escrevendo para o próximo, né? A gente já lançou 3 discos e quero gravar o 4º. Eu tenho um CD, me presenteou. Também comprei, tenho 2 CDs teus, inclusive, lá em casa. É um trabalho árduo, né? Quer dizer, gravar, né? Explica um pouco para quem está nos assistindo, inclusive, como é que é esse processo de gravar o próprio CD, enfim, de botar isso, de materializar esse sonho. Gravar CD é complicado, porque tu tem que procurar. O primeiro estúdio que a gente foi gravar CD, a gente foi em 2012 e recebeu o CD em 2014, né? Porque foi aqui o primeiro, né? Então é tudo
os produtores, os donos de estúdio que demoram muito para te entregar o disco na mão, né? Hoje a gente grava, né? Mas a gente bota tudo nas plataformas, né? Mas vou dar exemplo do último. O último a gente gravou lá em Pomerode, que era um baita produtor, o Cris, né? Ele é músico em um monte de banda, ele é multi-instrumentista. E ele foi uma pessoa que ajudou bastante, porque quando você vai gravar, você vai com uma ideia, mas se tem um produtor legal, como o Victor aqui, onde o Naldo trabalha, esqueci o nome agora, o Naldo Nogueira. Esqueci o nome do estúdio dele, rapaz, desculpa. Tu que é da música. Não conheço. Fica ali subindo tem um morro bem na frente do Seja, e tem um estúdio lá em cima, esqueci o nome agora. Mas é um estúdio bem famoso, gravou um monte de banda, Vox 3, Vlad Quinto, e aí quando tem um produtor assim, eles dizem assim, você pode colocar essa parte aqui na voz, você pode colocar uma dobra aqui na guitarra. Contribui, né? Contribui, assim. Porque eu vou sempre com todas as músicas prontas, né? As músicas são tudo eu que faço. Daí eu levo para os músicos, a gente ensaia, eles dão uma ideia ou outra do que colocar na bateria, no baixo ou na própria guitarra. E daí a gente vai gravando por partes, né? Primeiro a bateria, depois o baixo, depois as guitarras, depois as vozes. E nesse processo a gente vai adaptando alguma coisa ou outra, que ela vai sempre bem seca, assim, guitarra, bateria e baixo. Mas aí vem um produtor falar, vamos colocar metais nessa. Daí a gente coloca metais. Vamos colocar... Na última gravação que a gente fez no último CD, tinha violoncelo, então nós colocamos também. Porque eu sempre gravei músicas, mas não tinha nenhuma assim. No último também a gente colocou piano, ficou bem bacana, assim, né? Mas gravar basicamente isso. Você leva todo o material pronto e daí lá no processo, nas conversas, nas brincadeiras, a gente vai acabando colocando algo a mais. E esses discos estão nas plataformas digitais, Spotify, YouTube? Todas elas. Como é que tá lá? Cita que depois eu coloco na tela para o pessoal ir lá, seguir vocês, acompanhar o trabalho. Banda Pré-Histórica, tu acha, né? Tem o site pré-histórica.online, aí tem o Instagram, Pré-Histórica Oficial. Os discos são o Pré-Histórica, de 2014, o New Deal, de 2017, e o Histórias do Brasil, de 2019. Então, tá tudo lá no Spotify, é só... procurar por banda pré-histórica, porque pré-histórica, se tu colocar, como a gente não é famoso, não acha, né? Se tu colocar banda pré-histórica, daí tu acha. Tá tudo reunido no site, tem lá as reportagens, todas as músicas, elas estão todas disponíveis gratuitamente, né? Então, legal. Ô, Cristian, hoje, claro, com essas plataformas, basicamente já não tem mais o material físico, né? É muito difícil hoje em dia alguém ainda comprar um CD ou algo nesse sentido, acaba consumindo pelas plataformas. Tanto que o último eu nem fiz mais, né? Porque não adianta. Mas eu ia te perguntar um pouquinho desse antes, quer dizer, desses que você lançou, a dificuldade em comercializar, em vender. Explica um pouquinho toda essa batalha, e eu acompanhei um pouquinho disso, quer dizer, de você sair oferecendo, de você exatamente ter que fazer o teu produto girar, né? Porque é um investimento por trás disso para chegar a realizar esse sonho. Quantos músicos que podem estar nos assistindo nesse momento e que nunca conseguiram desenvolver, porque não é a materialização, né, de algo que é muito teu. E está ali, está consagrado. Mas explica um pouquinho dessa batalha do dia a dia. O primeiro e o segundo eu fiz um material físico, né? Esses relativamente até que se saíram bem, assim. O primeiro a gente fez 1.000 cópias, foram vendidas ou distribuídas 900 cópias. E o segundo a gente fez 100 e foi vendido todas. Nem eu tenho mais o segundo. Então, ao todo, eu consegui vender 1.000 cópias, mas foi, como tu disse, no boca a boca, amigos. O primeiro ainda teve gente que comprou de fora, assim, que me mandava, assim, do Rio, de São Paulo, então eu mandava CD. O segundo já não, o segundo ficou mais aqui, assim, porque eu já vi que já 2017 ali já ainda tinha gente que fazia, mas já não vendia, assim. Aí, em 2019, eu desisti de vez. Eu vou só botar as músicas lá. E nessa mudança de fazer a mídia física, e nesse último disco, quando já não fazes mais, só visando as plataformas, em termos de custo, muda, favoreceu a questão das plataformas digitais ou, no fundo, é quase que insignificante essa mudança? Não, ajuda, porque daí, no fim, tu só paga a gravação, né? Porque daí tu tem todo aquele trabalho de ter as cópias, aí tu vai ter que pagar aquilo. É claro que isso ajuda rendendo se você vender, né? Você vai comprar lá, sei lá, cada um desses por R$2, R$3, R$4, o material todo pronto, já com a arte eu faço também, todo o material pronto, aí tu vai lá vender por R$10, R$15, às vezes aí tu tem um pequeno lucro, ainda tudo bem, mas a gravação tu vai receber o lucro de volta só com apresentações. O que dá, que rende mesmo são as apresentações.
a gente fica conhecido, os professores ouvem, utilizam o material, mas isso não rende, assim, né? Rende ali um pouquinho, assim, hoje das plataformas, que daí o dinheiro vem em dólar, né? Então, quanto mais as pessoas ouvirem, mais a gente ganha, assim. Mas hoje já é possível ter um rendimentozinho das plataformas. É pequeno, mas já dá alguma coisa. Hoje em dia já dá. E vocês ensaiam rotineiramente? Como é que vocês marcam essas questões? Não, esse ano a gente nem ensaiou ainda, né? Porque a gente precisa. Eu tenho uma organização empresarial. Assim, a gente senta, conversa, assim, o que cada um vai fazer. Que acho que isso é isso que falta nas bandas, é por isso que a minha banda aguenta tanto tempo. Né? Assim, quem organiza isso, quem organiza aquilo, quem vai fazer aquilo, o ensaio vai ser assim, vai ser tantas horas, o show vai ser essa música, essa hora eu vou parar, a gente organiza tudo. Para ser meio que uma profissão, assim, vamos levar profissionalmente o negócio. Não é chegar, nós vamos tocar essa. Não, já está tudo pronto, o que vai ser falado, quantos minutos vai durar a apresentação, vamos otimizar todo o tempo para aproveitar bem. Acho que é isso que falta, assim, alguém da banda fala assim, não, eu vou cuidar disso. Ou assim ser tipo meio Metallica, assim, sabe? Ser organizado. Assim. Eu mando e você faz isso. Eu recebo tanto, você recebe tanto. As bandas não gostam de falar disso. Elas acham que tem que sentar e dividir tudo. Não é assim, porque teve alguém na banda que fez mais coisas. Teve alguém na banda que fez a música, teve alguém na banda que pagou o estúdio, teve alguém que procurou o show, teve alguém que organizou os holds para montar, tá? Porque a gente chegou a uma época que a gente fez tanto show ali em 15, 18, 19 que a gente teve que contratar alguém para ajudar a carregar as coisas para a gente. Foi assim, porque tu trabalha 40 horas e toda semana a gente fez show nesses anos que eu te disse. Então, aqui no Machado de Assis, por exemplo, a gente fez show para 2.000 pessoas. Uma banda desconhecida... Legal. Claro, 1.000 de manhã, 1.000 à tarde, né? Mais 2.000 pessoas. Então, imagina o rendimento disso. Então, tudo tem que ser organizado, a questão do imposto de renda, sabe? Sim. Isso eu sempre falo assim para quem vai montar uma banda. Assim, eu não sei como é que é do Sheila lá, mas a gente organiza isso. Quem vai fazer o quê? Assim, por mais que soe chato, ditatorial, funciona. E as bandas vão longe. Assim. É que é a organização que faz a diferença, né? A desorganização faz ela acabar e a organização faz ela se perpetuar. Ô, Christian, mas assim, seu público é escolas. Como é que funciona esse processo de contratação? Assim, porque a maioria das escolas que você citou são públicas, né? Então, eles têm um evento, daí eles te chamam. Como é que funciona? Infelizmente, é eu que tenho que ir na escola perguntar para o diretor se ele quer uma apresentação da banda para o custo tal. Aí nós organizamos assim, por exemplo, vamos dar um exemplo de 2015. Vamos tocar no Machado de Assis. Tocamos lá e cobramos R$5 o ingresso, e deixamos uma parte para a escola, uma porcentagem. Aí a gente fecha um acordo e, no final do dia, a gente recebe esse dinheiro. Entendi. Mas, assim, de convidar é muito difícil. É eu que vou atrás. Assim. Então, vocês vendem o show mostrando o benefício dele e as escolas compram. Isso. Não é a escola que busca. Faz o show, faz a palestra, faz sorteio de brindes, faz brincadeiras com eles também. Não é só a apresentação musical, né? Então, a gente faz um espetáculo. Um show mesmo, né? Perfeito. Legal. E onde é que já se apresentaram? Além de Blumenau, já foram em outros municípios? Como é que... Já. Deixa eu tentar me lembrar. Assim, Timbó, Indaial, Jaraguá do Sul, Guaramirim. Só mais aqui perto. Assim, na nossa região mesmo? Na nossa região. Rio Negrinho também. Nossa, não me lembro assim de tudo. E na noite, já tocaram, além tu falou do Arroio, já tocaram no Winchester? No Arroio, no Winchester. Tinha um clube aqui que fechou, cara, perto do Seja ali, eu esqueci. O das antigas ali? Não, eu esqueci o nome agora do local. Teve uma vez, a gente tocou ali, mas também teve um evento chamado Music Vice, uma coisa assim, eu não me recordo o nome. E tem diferença em tocar na escola, a receptividade do público em relação a tocar na noite? Como é que é essa questão? É diferente, assim, é diferente. De noite o pessoal gosta bastante de certas músicas, por causa dos refrões e tal, mas eles gostam muito das versões que a gente faz de Roberto Carlos, de Divando, e assim, até tenho que voltar a treinar isso, porque eu não me lembro mais. Se você me der licença, eu olho aqui onde que a gente se apresentou. Não, mas tranquilo, Cristian, só para ter uma noção, assim... Que eu não me recordo mesmo. Não, sabe? tranquilo, só para ter uma noção. O que eu queria te perguntar, assim, e esse show, em média, ele dura quanto tempo?
Na escola ele dura de 1 a 2 horas, dependendo do que o diretor quer. Às vezes teve Pomerode. Pomerode a gente tocou 2 vezes no José Bonifácio ali. Sim. Ali a gente fez, na primeira vez, uma apresentação de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. 4 shows num dia. Então, lá também deu bastante gente. No Machado ali a gente fez, acho que 2 de manhã e 1 à tarde. Depende, né? Sim. Então, cada um dura 1 hora. Por isso que eu falei que depende. Se Sim. vão ser mais que um, aí a gente dá uma controlada, por causa da voz, por causa do cansaço. Então, faz lá 1 hora, basicamente. Vamos tentar dar uma palhinha como se fosse um show à noite, então. O que tu sugeres, assim, nesse sentido, que o pessoal possa mais conhecer, uma música que... Tá bom. O que tu poderias cantar aí para nós? Vamos lá. Já tá dando para conhecer, né? Você é luz, a estrela e o luar. Manhã é sol, meu Você é assim, e nunca verão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, a estrela e o luar. Manhã de sol, meu ioiô, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Show de bola. Eu até estava pensando aqui, Edinho, eu já sou mais ousado aqui. Se desse para a gente fazer uma canção juntando os dois, né? Aqui nós temos outro Quem talento sabe aqui também, faz ao ó. vivo. Não concilia alguma canção aí? O que dá para combinar aí ao vivo aqui? Não sei, cara. O que tu acha, Sheila? O que tu acha, Cristian? O que dá para cantar junto aí? Sheila também é outro talento que nós temos aí. Já fez a segunda voz antes para ti. Troca uma ideia aí, o que vocês conseguem... Eu gosto da música, não lembro a letra. Não, por favor, não insiste, faça pista. Não quero torturar meu coração. Garota, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Isso aí! Muito bom. Música é música, cara, em qualquer lugar. Show de bola. Isso aí. Muito bom, Cristian, muito bom mesmo. Viu, Sheila? Quer dizer, é isso, né, cara? Literalmente é um guerreiro. É um guerreiro e que tem uma consciência muito importante sobre... Ele fala bastante ali sobre tratar a banda como uma empresa, né? Eu tenho um podcast sobre rock, chama Rock History, e eu fiz um episódio falando justamente sobre imagem e sobre como as bandas não se preocupam com algumas coisas, e é isso que às vezes leva a banda a terminar, né? E às vezes um cara que puxa a frente e assume, ele também pode prejudicar a banda, em alguns sentidos. E aí tem um exemplo clássico dos Beatles. Porque todo mundo acha que quem acabou com os Beatles foi Yoko Ono, mas não foi. Foi no momento em que eles estavam muito tensos de tanto trabalho e o Paul McCartney foi lá e registrou a marca, começou a tomar um pouco mais à frente e foi ali que a banda começou a se desentender. Mas é importantíssimo ter alguém que faz isso, porque senão a coisa não anda, né? Os Beatles até é um caso à parte, mas aqui na nossa região muitas bandas acabam porque não tem essa organização que tu está citando, né? E aí, por isso tu citou bem também. É por isso que a tua banda está há 13 anos aí atuando e tocando e gravando disco, que eu tive bandas e não consegui chegar nesse estágio de gravar um disco. E tenho músicas próprias também, então parabéns pela tua jornada até aqui, cara. Realmente mostra aí Sabe, Sheila, às vezes a gente passa por... E só por fazer um ruim, depoimento. né? E ele gosta de história também. Então ele tá em dobro que ele tá fã aqui. Eu tenho uma outra pergunta para mudar a conversa depois para voltar para a história, mas Ele gosta de rock e de história, então ele tá em casa. Você vê que desgraça, né? Né, Sheila? O cara gosta de rock, de história. No Brasil ainda. Não, brabo. brincadeira. Mas às vezes a gente passa por ruim por causa disso, que as pessoas não entendem que às vezes é necessário isso para as coisas funcionarem, né?
É como se fosse uma empresa que não tem um líder ou um gerente Exato. que organiza e capta as melhores coisas dos seus músicos. Aí. Hoje, os músicos que, por exemplo, o Ricardo, que eu disse da bateria, ele já entrou na banda umas 4, 5 vezes. Não porque a gente brigou ou nada. É pela questão. Hoje ele é um músico. Quando eu conheci ele, ele era só um aluno. Hoje ele é músico, profissional. Os dois são músicos profissionais. Assim. Eu tenho orgulho de muitos ex-alunos que tocaram na pré-histórica por ver na escola, assim, e hoje são músicos profissionais. Começaram com a gente, assim. Na época eles não entendiam muito isso, que eles achavam que era aquela coisa do amor, assim. Mas depois tu chega nos 30, 40, não é mais aquela coisa do amor, assim. Você tem que fazer funcionar. Tu perde aqui, não é mais um sonho de adolescente, né? Tu tem que fazer o negócio. É um negócio. Tem que ter faturamento, é um negócio. Isso. E como eu te disse, às vezes a gente passa por ruim por causa disso. O Christian é isso, o Christian é aquilo. Mas depois de um tempo as pessoas, ele tá certo, tá? Elas entendem. Algumas entendem rapidamente, algumas demoram mais para compreender isso. Eu quero entrar nas perguntas da audiência, mas antes eu quero voltar para o tema da história. Tu comentou que tu tem uma pós-graduação em História do Brasil, né? E eu fiquei curioso, eu queria saber qual que é a tua opinião a respeito do Eduardo Bueno, o Peninha, porque ele é um cara fantástico em História do Brasil e é um cara que divide muitas opiniões, porque ele é polêmico em alguns assuntos, ele é sarcástico nos comentários que ele faz, mas eu particularmente gosto muito do conteúdo que ele entrega e da maneira como ele entrega. O que tu acha do Eduardo Bueno? É a mesma coisa que você falou, exatamente. Eu gosto muito, tenho o livro deles também. Ele tem vários livros, acompanho bastante. Eu imagino ele é parecido com o Pondé, o filósofo. Os dois são assim, como é que eu posso dizer? Um dia ele é coxinha, um dia ele é petista. Eu gosto de gente assim, porque aí ele fala a história como tem que ser dita, daí acaba que às vezes agrada um, às vezes agrada outro, mas ele conta o que tem que ser contado. Peninha, assim, na tua ignorância, Isso. tu não vai saber, mas eu vou Isso, nem mas eu vou te tu, contar. nem tu, mas Eu me considero 1% assim, do que ele sabe, porque ele é muito inteligente, ele é bem estudioso, e por estudar a história do Brasil, eu acompanho bastante ele. Assim. Eu gosto desse tipo de coisa, assim, porque a gente fica naquela preocupação, eu não vou falar isso para não agradar, mas tem que ser dito, né? Sim. Essa semana, não sei se me permite, mas em 1840 tem a eleição dos liberais e dos conservadores. Após o Dom Pedro II assumir o poder, e ele tinha um poder moderador, não precisava disso. Mas foi feita uma eleição. E nessa eleição o pessoal fechou o pau. Né? Como é que se chama essa eleição? Chama eleições do cacete. Só que cada vez que tu fala, o pessoal acha que é brincadeira, e as pessoas não falam mais sobre isso por causa da questão do nome cacete. Mas eleições do cacete é porque o pessoal fechou o cacete. Eu gosto de dar aula assim, eu gosto de explicar o que aconteceu de fato. Não importa o que foi dito, né? Ou o que não foi. Então, a gente tem que dizer, e o aluno é que tem que entender o que é bom e o que não é. É igual a questão do Peninha ali, né? Você ouve, você absorve o que você acha que é interessante. O Peninha já falaria, tu chinelão, tu já não saberia disso. Tu sou ignorante. Vamos lá, deixa eu fazer as perguntas da audiência aqui. Esse é um quadro que está aberto, você quer colar sua marca aqui com o No Topo. Nos chame lá no Instagram, nos mande um direct, a gente encaminha o Media Kit. Com certeza cabe aí no orçamento da sua empresa para ser parceiro aqui do No Topo. A primeira pergunta veio do Elton e ele escreveu assim, Christian. O que você acha do livro Sapiens, uma breve história da humanidade do Harari? O problema é que eu não li esse livro. Se eu tivesse lido esse livro, eu poderia falar. Boa. Então tá encerrada a pergunta. A pergunta é capciosa, pô, não é simples assim, né? Eu poderia mentir, falar qualquer coisa, mas eu realmente não li esse livro. Pior que isso já aconteceu aqui. Um convidado fez isso. E aí depois, no final, ele falou, puta, não era isso que eu tinha pensado. Só que daí, se tu mentisse, como eu já li, eu ia te desmentir. Pois é. Mas eu não li, brincadeira. Eu não li o livro, desculpa, Elton. Tu leu ele, o livro, Sheila? Eu tô lendo ele. Aí, no segundo capítulo. Aí, é Verdade, um bom verdade. livro. Então, conta pra nós o que fala o livro. Ele está começando na pré-história. O que ele contou aqui é os primeiros 2 capítulos. O que ele cantou antes é os primeiros 2 capítulos Na do livro. página 10 está falando do que agora? Parágrafo segundo. Isso. Mas Inciso é 3. uma boa dica, eu vou dar uma lida assim, com certeza. E ele tem livro pra vender aqui, por isso que ele fez a pergunta. Então, se você quiser comprar. Eu sou comercial da Belas Letras. Tá me chamando muita atenção isso aí, cara. Um oferecimento Sheila ao Empreendimentos. A segunda pergunta veio do João Daniel. Qual a sua música favorita da pré-histórica? Puxa, nossa, essa é difícil de responder. Mais fácil que a outra.
É verdade. O outro eu poderia... Não, eu já li o livro lá na página 14. Tá usando o Times New Roman. Né? O Edinho vai ter um infarto. Eu acho que favorita eu não tenho. Assim, tem o que eu mais gosto de tocar, que é pré-história, né? Porque ela tem uma aceitação grande. Mas eu tô meio sem voz, mas a música que eu mais gosto de ouvir assim é Revolta da Armada e João Goulart. Só que elas estão num tom muito alto, hoje eu nem vou conseguir cantar elas, dá pra ver que eu tô bem ruim da garganta, né? Não vou alcançar as músicas que eu mesmo cantei, né? Mas A que eu mais gosto é Revolta da É a que Armada. você mais gosta. E a que mais agrada é a pré-histórica ou tem alguma outra Tem a Revolução Industrial e pré-história. que mais agrada o pessoal? Elas são as mais ouvidas. E tem República do Brasil também, que é Legal. bem ouvida. Mas a campeã, assim, é Revolução Industrial e pré-história. Eu ia dizer, Revolução Industrial, se conseguisse cantar ela hoje, ia ser bacana. Essa é outra música, daqui a pouquinho vamos nessa. Muito boa. E até, sou professor de administração, na Revolução Industrial, é muito usado na administração, então ela atinge até lá em cima na graduação, né? Não fica só no ensino médio, ele pega dentro das profissões mesmo, bacana. Hoje o que mais me dá surpresa, assim, o Mazinho Júnior, que eu esqueci teu nome. Edinho. Não sei, tá aparecendo você ali na câmera? Tá aqui, ó. Ah, sim. Não, se você vê, é igual. É um com barba, um sem barba. E tem com cabelo e sem cabelo também. Cabelo eu não vou falar muito, tá? Já vem de boina. Já venho de boina para disfarçar. Ah, assim, é? Exato. Eu sou um cara cabeludo muito sexy. Tá, só desculpa que eu esqueci a pergunta. Da Revolução. Sobre a crise de 29. O New Deal, da Revolução Industrial, assim, o que assim, mais me chamou a atenção é que tem algumas faculdades que já usaram. Se você procurar na internet, você acha. Assim, se você digitar a letra lá, antes eu vivia no campo, na tranquilidade, né? As coisas mudaram, eu vim para a cidade. Tem faculdade que já usou isso. A tua letra? Não me lembro agora qual que é. Se procurar ali, tu acha. Acho que é uma... Não me lembro agora. Faculdade da Bahia, não lembro agora. Que legal. E o que mais me chamou a atenção, Mazinho Júnior, como eles usam a música pré-história em países que falam espanhol. Sério? De vez em quando eu estou postando lá no Instagram. Nessa semana agora, uma escola da Espanha postou umas 2 músicas nossas lá. E de vez em quando tem um professor que aparece, posta de São Paulo, do Rio, assim. Hoje ela é bem nacional, assim. Legal. Digita lá a banda para isso. É porque eu prefiro, porque eu falando soa meio prepotente, assim. Não, mas imagina. Digita lá a banda pré-histórica. É porque lá, assim, a linha de raciocínio que eu acho que esses professores seguem, como você teve uma atração maior pelo aquele professor que fazia diferente, e às vezes nem todo mundo tem esse talento que você tem para cantar, para compor, etc. Então, pegar o seu material e usar na aula acaba tornando uma aula diferente também. Então acaba sendo um grande atrativo e gratuito, como tu comentou, né? Tá ali no Spotify, a pessoa pega e usa. Então, mas é legal até reconhece o teu trabalho, reconhece o quanto, né, foi bem feito e representa bem a história de verdade. Quando tu coloca ali no YouTube lá, banda pré-histórica e bota a música pré-história, né? Uhum. Embaixo tu vê assim os comentários, fala: nossa, meu professor usou. Legal. Aí são outros professores que estão usando. A minha professora também usou. Na pandemia cresceu bastante, porque muita gente usava. Essa semana teve alguns professores que me mandaram também. Eu sempre estou postando lá. Mas dá para ver nos comentários, assim, lá. O que eu ia te falar sobre isso. Legal. A satisfação, cara, de tu ver isso propagar dessa forma. Eu vejo assim, que eu estava comentando ali com o Sheila também, é a questão da insistência. As bandas não insistem, às vezes. E a pré-histórica, ela insiste. A gente está 13 anos, mas às vezes a gente deu uma parada, que nem agora. A gente não está fazendo show, mas a gente vai voltar em breve. Então, a gente vai insistindo. E tu vai passar, tu vai morrer, mas o teu material vai ficar. Exato. Sempre vai ter alguém que vai descobrir a tua música em dado momento, assim, em certo momento. Pré-história é uma música que foi feita em 2012, ela tem quase 11 anos. E ela foi gravada em 2014 e tem gente que hoje está ouvindo pela primeira vez. Sempre tem isso. Então, o material está lá. E chegar fora do país, né? E ele é atemporal, né? Fantástico, né, cara? E é atemporal porque é a história, então não tem, né, uma coisa modal daquele momento. Então isso faz ter uma longevidade também. E a Revolução Industrial, acho que dá pra gente ouvir, vai dedicar os dois que trabalham na indústria, inclusive. Trabalho na indústria. Depois eu quero dar uma dica. Vai lá. Enquanto ele se arruma ali, eu digitei aqui no Google o trechinho que ele estou. Moro na cidade, mas venho do campo. Banda pré-histórica.
Os primeiros registros que o Google traz já são do site letras.mus.br, que é um site super recomendado. O Vagalume já traz ele também. E aí tem aqui citando, uma Universidade Federal de Goiás utilizou o trecho dessa música. E tá com a letra ali aberto? Não, mas abro rapidinho Abre aqui. ali que tu já vai fazer a parceria, então vamos ver como é que é agora. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Ô, louco, bicho. Vamos lá. As coisas mudaram, eu vim para a cidade. A indústria era movida a vapor, sempre pelo sangue e suor do trabalhador. Minério de ferro, carvão mineral, mão de obra e capital. Minério de ferro, carvão mineral, mão de obra e capital. Revolução industrial. Revolução industrial. Ô, Christian, o que eu ia te comentar, assim, ó, pô, fantástico. Ah, É um blusão. Só que daí aqui eu fiz pra ficar diferente. Ela é mais. Aqui é a versão no topo, não? Entendeu? não, o que eu ia comentar Vai lá, assim, ó, Mazinho Júnior. o que Daqui a pouco acontece, Shima. assim, aqui muita curiosidade. Por exemplo, veio o dentista. Veio muita pergunta, pô, de onde que ele virou dentista? O que atraiu? E aí, geralmente, o que atrai as pessoas para as profissões que elas hoje têm sucesso é a história. Pô, eu vi fulano foi dentista, fulano foi não sei o quê e me inspirou. Então, como uma dica, falou de Revolução Industrial, me chamou a atenção. Você contar até a história, às vezes, das profissões. Né? Boa dica. Porque você vai usar nos cursos. Então, pô, lá daqui a pouco o cara do curso lá de odontologia vai usar a música para explicar um pouquinho de onde surgiu a profissão dentista. E é a tua música. Porque é uma dica legal. Dica legal. E porque aqui tem muita pergunta assim, muita mesmo. O barbeiro, de onde que surgiu? E aí, pô, o cara, não, é que eu vi uma vez, li um livro, a história do barbeiro, e o cara começa a contar a história. É o pico nosso de audiência aqui, quando o cara conta a história do porquê que ele virou aquilo. Então é uma dica interessante, como você transforma em música e pô, fica gostoso de ouvir, não é tão pesado quanto uma leitura, algo nesse sentido, cara, pode dar muito certo. Legal, gostei da dica, acho que eu vou adotar sim, com certeza. Legal. Bem E legal. inteligente até. Coisa Entendesse? funciona às vezes, de fato. Tô esperando lá vir um royalty de Balneário Camboriú lá, que abriu a nossa ideia. É Balneário interessante tá. mesmo, bem interessante. Não, bacana mesmo. Inclusive, ontem o Balneário me chamou no WhatsApp pedindo indicação de um fornecedor. Aí, ó. Então, ó, Aí. tem mais um... Pinga mais um pouquinho. É. Não, muito bacana. Ô, Cristian, e os planos daqui para frente? Assim, como é que você imagina a pré-histórica? Vai continuar nessa atuada dos shows, então vai retornar? Tem novas músicas surgindo? Como é que está esse planejamento aí? A ideia agora, primeira ideia agora é gravar um outro disco, né? Gravar o quarto disco, botar o terceiro disco foi um disco temático, só a música da história do Brasil. E eu pensei em fazer uma sequência, mas tem muita música que não é da história do Brasil e eu quero continuar. E uma outra ideia que eu tenho é fazer um disco temático só sobre a Primeira Guerra e um só sobre a Segunda. A minha ideia é ir continuando assim, sabe? Mesmo que a gente não faça show, a pré-histórica vai continuar sempre para ter um material, né? E para esse próximo disco, as músicas já estão prontas? Quase todas, assim. Estou na fase de escrever as letras, assim, pensando assim. Dá para fazer um próximo disco já em breve, assim. O Christian, até para assim, aqui é um podcast de empreendedorismo onde as pessoas assistem pensando em botar seu negócio em prática. Me chamou a atenção que você falou da monetização ali, né, das plataformas, enfim. E aí agora você comentou mesmo que não tenha show, que é o grande faturamento de uma banda, mas você vai continuar fazendo conteúdo. Como é que funciona um pouquinho essa questão? Você tem que submeter a aprovação no Spotify da vida, ao Facebook, enfim, não sei. Ou você só coloca lá e quando chega em determinadas views você começa a ganhar algum tipo de rendimento? Como é que funciona isso? Geralmente, as músicas hoje a gente coloca em sites especializados como One RPM, Fresh Tunes, Broad Notes. Aí lá você coloca e eles que distribuem o material. E daí não importa o tanto, assim, sempre vai aparecer lá. Essa semana 100 pessoas ouviram a música República do Brasil na Amazon. Aí já vai aparecer lá.
Olá, bom dia. Podia fazer ao vivo aqui? Você ligou para no topo. E daí, não importa se tocou uma vez, já tem. Não é igual ao YouTube que tem que esperar lá 1000 visualizações, desculpa, 1000 inscritos e um tanto de visualizações. Na música, não. Ela não rende, assim. É lógico que se você for um cantor famoso, Claro. isso é muito bom. Mas, assim, dá para render ali, dependendo do caso, 10, 20 dólares por mês, dependendo do caso. Por isso que eu falei do conteúdo. Quanto mais músicas você Claro. tem gravado, mais lugares elas vão tocar. Porque daí essas plataformas que eu disse... Mas aí você submete nessas plataformas e elas distribuem. Vamos supor a Fresh Tunes, né? Na Fresh Tunes eu coloco, ela distribui para vários locais. Se o Sheila está ali no computador, se ele digitar lá banda pré-histórica, vai ter 2 canais que são eles que fazem. É um da Fresh Tunes e um da Hot Note. Esse ali, cada vez que toca, a gente ganha também. Entendi. Porque daí eles vão ganhar lá com as visualizações deles, a gente vai ganhar com as audições. Então a gente recebe um relatório todo mês, assim. Então dá um... Lógico, quanto mais famoso você tiver lá 1 milhão de audições, né, vamos supor, de plays, né? Aí lógico que vai dar mais. Mas tu tem ali 10 mil, 15 mil por mês, já dá um bom dinheiro. E você consegue isso. Que os teus amigos vão ouvir. E no caso da pré-histórica, os alunos vão ouvir, os alunos daquele professor lá de Sim. Goiás, que o Sheila falou, vão ouvir. Sim, Então isso sim. tudo vai rendendo, né? Não, legal. Eu demorei para pensar isso, mas a hora que eu fiz isso, eu vi que esse é o caminho agora. Eu posso trazer alguns números aqui do YouTube, do canal da Banda Pré-Histórica. Eles estão com 776 inscritos. Esse é o canal antigo lá, né? A gente já fez um outro também, né? Pô, então eu vou procurar o outro aqui, mas olha só. O vídeo com mais visualizações é a música Pré-História, tem 35 mil visualizações. Caramba. Tá bom. A Revolução Industrial tem 32, e aí depois a Revolução Francesa, 8.300. Tudo acima de 1000 visualizações. Caramba. Então, se esse é o canal antigo, ele já consegue... Mas daí por que canal antigo? Por que trocou para um outro? Eu acho que esse aí eu acabei perdendo esse canal, eu tive que fazer outro. É o Pré-Histórica Oficial, né? Acho que tem até o link embaixo ali, porque eu já tinha feito outro, já pensando em deixar ele mais profissional, separar as playlists, assim, então... Isso aí ainda é pouco, né? O que mais, assim, tem, assim, no Spotify, por exemplo. Acho que não dá para ver, se colocar no Spotify, aparece quantas pessoas ouviram ali, não sei se botar lá no pré-histórica.online, tem lá o link, aí mostra lá, 15 mil pessoas ouviram, entendeu? Ou 15 mil plays, no caso. Mas, por exemplo, você não submete ao Spotify, você usa as plataformas que você comentou. Essa É elas que botam pro Spotify. Elas colocam. É assim que funciona hoje. Elas ficam com uma porcentagem, eu fico com outra porcentagem. Meu Tô abrindo o Spotify aqui pra gente ver. Ô, Cristian, enquanto que ele abre lá, eu queria até te perguntar, querendo ou não, a tua proposta ela é audaciosa, ela é corajosa, porque, como você falou no início da entrevista, você podia fazer paródia, seria algo muito mais fácil até de popularizar. Você poderia, inclusive, fazer cover para a tua carreira enquanto músico, e você realmente tem a personalidade de criar as próprias letras, fazer a melodia e estar ensinando, além de tudo. O quão é difícil esse caminho? Você já parou para pensar em relação a essa situação? Quantas barreiras que você tem que quebrar exatamente para poder botar o teu material dessa forma tão autoral, mas, ao mesmo tempo, a satisfação que te dá na repercussão, sabendo que é um material totalmente teu? A satisfação é enorme, mas a dificuldade também é enorme. São duas coisas bem complicadas no Brasil, educação e música. Educação e rock ainda por cima. Então, barreira sempre tem. Nossa, dizer quantas vezes a gente foi passado para trás por diretores que roubou, não posso falar o nome deles, né, porque eu trabalho no mesmo lugar que eles estão agora, que literalmente roubaram o dinheiro da gente, assim, de a gente tocar para um número X de pessoas, ele chega lá, vou te pagar amanhã, aí amanhã ele dá dinheiro lá, tu vê que não é aquilo, sabe? É bem complicado, assim. E tem pessoas que não gostam, isso é normal, sabe? O cara é ridículo fazer isso. Ou o cara é ridículo, tá roubando lá a nossa ideia, ou o cara lá está fazendo música para criança, sempre tem. Exato, eu ia te perguntar isso na sequência. A questão de tu perceber que a determinada pessoa não botou confiança. Quer dizer, esse teu trabalho não, tu percebe, não vai dar em nada. Esse tipo de coisa. Te desestimulou já situações como várias essa? vezes. Eu me lembro de chegar em escola particular, a gente tinha um flyer bonitinho, o diretor pegar, não quero isso, assim, bem na minha cara, assim. Bem complicado, assim. A gente tocou um monte de escola, só que, se a gente for analisar, quantas escolas municipais tem em Blumenau? 50? Aí
mais as estaduais, mais. A gente tocou o quê? Em Dá 10, mais de 15, 100. 10, 15 escolas. A grande maioria ainda tem resistência, assim, sabe? Pela questão de ser pago, pela questão de, vai atrapalhar a minha aula. Ainda tem muito disso. Lamentável, né, cara? É. O certo era eu ficar aqui e esperar alguém me ligar e falar, vem cá fazer um show, mas não acontece isso. Acontece, mas é mais raro. Eu que tenho que ir atrás, sabe? É aquela coisa do músico no Brasil que faz música autoral, né? Ô, Cristian, e nós temos um irmão que é mágico, eu e o Edinho, o nosso irmão mais velho é mágico Que é por muito exemplo, bom, né? Que é o Mazinho Sênior daí. Você vai ver. Mas Não, eu já vi uns 2 shows dele, é muito bom. Né? E a gente sabe da batalha dele também, a história é muito parecida, ou seja, quem quer viver, não é nem viver, mas fazer cultura no nosso país não é fácil. Então, ele realmente é outro guerreiro que faz uma diferença. E um dos sonhos dele, a gente conseguiu realizar, que era fazer um show no Teatro Carlos Gomes, com muito custo, muita dificuldade, até porque é incrível, e isso é uma crítica que eu faço de forma muito aberta. Acho que o Carlos Gomes ele poderia ser ainda mais acessível. É o nosso teatro principal da cidade e a gente vê que os artistas locais têm uma dificuldade tremenda. Boa parte nunca nem se apresentou no teatro. Só no Colmeia, né? Isso, Só mas pra- aí é aquela questão que daí tem várias facetas ao mesmo tempo. Agora, você fazer uma noite, teu espetáculo lá, de fato, e inclusive naquela noite o Elimar teve um prejuízo significativo. Foi um show que foi feito, mas infelizmente financeiramente foi bem complicado. Passa isso por ti também, ou seja, você tem um objetivo nesse sentido? Poxa, como seria legal, por exemplo, me apresentar num teatro, fazer um acústico, botar a banda pré-histórica? Como é que gira isso na tua mente? Não só no teatro, como eu também queria fazer no Galegão também. Eu adoraria fazer um show lá para todas as escolas num dia só. É a minha ideia, assim, de a gente tocar em várias cidades para todas as escolas ao mesmo tempo, só que gratuitamente, né? Só que isso teria que ter um apoio do governo, já um apoio grande mesmo, Relei Rouanet, de repente, assim. Essa é a minha ideia principal. Você perguntou ali para o futuro, assim, Exato. é o que eu queria alcançar, assim, a gente poder ir qualquer lugar do Brasil, assim, sei lá, Goiás, e tocar lá no maior estádio deles ou no maior ginásio deles para todas as escolas de forma gratuita. Porque eu te digo isso porque, assim, cara... Mas nós recebemos, né? Exato, mas assim, pro artista, nada melhor do que tocar no seu principal palco da cidade, né, cara? É isso que às vezes eu sinto que falta, sabe? De novo, apesar do Elimar, naquela noite em especial, ter tido um certo até prejuízo financeiro, mas com certeza a satisfação que deu nele, em relação a toda a história que ele possui, foi imensa. Algo que ele jamais sentiu. Ele teve uma oportunidade de fazer uma apresentação no principal palco da cidade. E é algo que deveria ser tão comum. Sim, Né? eu acho que é um desejo de todos os artistas. Eu gostaria, por exemplo, de não só no Carlos Gomes, como no Galegão, que eu falei, na Prainha também, nos moldes lá do Nico Wolff, Nico né? Wolff, Nico do Wolff, Skull Rock da época, do né? Skull Rock, que aquilo lá era bacana, ele dava apoio para as bandas locais, para abrir para grandes artistas. Ele até tentou novamente, mas barrou na questão da política. Eu acho que falta mais pessoas como o Nico Wolff na cidade para ajudar esses artistas a ter essas apresentações. Seria bacana, seria uma coisa simples de fazer se um vereador pensasse nisso assim, olha, uma vez por mês vai ter o dia local para apresentações de bandas ou artistas daqui, sabe, com um valor X e tal. E aí tu tocasse... Apoiado pela prefeitura. Sim, né? sem dúvida não. E até porque assim, a própria Lei Rouanet, aí você pega esses caras que já têm carreira consolidada, que já são famosos, que já ganham milhões, acabam sendo contemplados. E aí a democratização da cultura não acontece, porque exatamente quem está aqui no chão, quem está aqui na base, que precisa de tão pouquinho para poder também realizar os seus objetivos, esse acaba não tendo acesso. E aí tu tocasse na questão dos vereadores, e aí eu faço uma pergunta e uma crítica ao mesmo tempo. Quer dizer, falta exatamente iniciativas nesse sentido, e o parlamento poderia sim criar um incentivo desta forma, mas ao mesmo tempo você talvez é um dos campeões de moção. Na hora de lembrar do Dia do Professor, no mês de outubro, você sempre é condecorado com uma moção. Você já fez até publicações nas redes sociais, enfileirando o número de moções que você já recebeu. Né? Para ti, literalmente, já virou até uma certa banalização nesse aspecto, né, Cristian? Porque vai só empilhando. Mas, basicamente, além disso, nada acontece, né? Não, a gente nunca teve apoio de ninguém. Tudo que a gente fez, gravar, de colocar na internet, arte, tudo saiu do meu bolso. Tudo. Sem apoio nenhum, zero, assim, sabe? Quando o próprio parlamento também tem dinheiro em caixa, para falar o popular bem claro, ele tem condições, inclusive, também fazer certos incentivos nesse aspecto,
Até porque cultura é arte, é cidadania, enfim, e evidentemente é só no dia da moção, do dia dos professores que acaba sendo lembrado, né? Quando poderia ser um pouquinho além disso, né? Exatamente. Já pensou que legal que seria se fosse tipo um evento nos moldes do Skol Rock, só que lá no SESI, com bandas nacionais, colocando o palco aqui naquela parte de frente para a bancada, com as bandas locais abrindo, assim, tipo vários dias, tipo o Rock in Rio, assim, seria bacana. Uma vez a cada, sei lá, 3, 4 anos, ou a cada ano, sei lá, durante o Oktoberfest, por exemplo. Daria para fazer, seria interessante. E só para fechar esse tema, em 2003 eu fui coordenador da assessoria para assuntos da juventude. O Edinho lembra, era bem menor, mas estava entrando na adolescência ali. A gente cansou de fazer shows na prainha, trouxemos várias bandas, inclusive, na ocasião. Fazíamos a cada 2 meses, basicamente. E, cara, eram eventos totalmente garantidos pela própria prefeitura, entende? Isso é bacana. E, cara, é isso. São situações que não são difíceis. Agora, tem que ter a boa vontade, o gestor público comprometido, de fato, com a cultura, não apenas em momentos comemorativos, lembrar por passagens, e realmente incentivar que essa molecada também adentre, porque nós temos uma fila de bandas, de personalidades. Bom, a gente teve um programa na Galega, tu lembras bem, durante 13 anos eu e o Ivo lá alimentando a cultura, e eu nunca me recordo, tá? Nós temos repetido sequer um convidado. Muito raro isso aconteceu. E todos locais. Então, imagina, semanalmente durante 13 anos. Só para mostrar um pouquinho do quão é rica a classe cultural aqui e da variedade que nós temos fantástica. Basta que as pessoas queiram acreditar e apostar, porque talento temos aos montes. E esses eventos vão fomentando bandas que são autorais, né? Se não tem esses eventos, não tem como fomentar isso. Então, nem sequer se apresentar, né? O Christian, tu comentou ali, né? E eu achei uma ideia sensacional. Pô, reunir num galegão e a prefeitura, de alguma forma, subsidiar uma lei Rouanet, enfim, do governo. Mas não existe projetos assim? Não dá para submeter? Você tentou? É muito complicado? Tentei já. Nossa, tentei muita coisa já. Mas isso aí, acho que nesse caso teria que ser uma conversa com agora o secretário de Educação, talvez, para fazer. Seria interessante. Só que ainda há uma mentalidade assim, vem aqui tocar para você divulgar o teu trabalho. Entendi. Se tivesse uma mentalidade, não, vamos montar um palco aqui, vamos trazer não só a pré-histórica, sim, outros artistas voltados à educação, fazer um evento grande com todos os alunos, de um dia de aula. É que tem toda aquela coisa, que vai todo o custo do equipamento de som, todo o custo dos músicos, todo o custo da iluminação, tirar os alunos de todas as escolas e trazer de ônibus para cá. Então, tem todo esse é uma coisa custo. grande. É uma coisa muito grande. Assim. Sim. Também daria para fazer se fosse num fim de semana, assim, mas é uma coisa que eu não vejo tanta dificuldade. Pois é. Se não quer fazer tudo de uma vez só, então apoia a banda pré-histórica. Assim, vocês vão tocar uma vez por semana em cada escola do município. Daria para fazer, mas Pois é. Eu sou bem direto ao ponto, assim, literalmente não é prioridade, entendeu? Na cabeça dessas pessoas. O próprio prefeito, Mário Hildebrand, como presidente da Câmara, por exemplo, ele cansou de ver o Christian ser homenageado. Ele sabe quem é o Christian. Sim. Ele, tanto quanto vereador, como presidente da Câmara, porque ele já recebe moções há muitos anos do Dia do Professor. Como, basicamente, faltam nomes para homenagear, estou sendo muito sincero aqui, para algumas pessoas faltam nomes para homenagear, aí lembra daqueles de sempre, é mais fácil para não deixar passar em branco, eu preciso condecorar alguém. E aí ele tem uma pilha de moções. Até que hoje as pessoas, com todo respeito, mas elas negam. Chegam a negar a moção que era uma honraria antigamente, pelo acúmulo exatamente de vereadores que fazem essa manifestação. Vira rotina, deixa de ser uma moção. A CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, acabou de você é professor da rede, acabou de juntar os professores da rede para fazer a abertura do ano letivo. Por que não botou lá a banda pré-histórica, por exemplo, para cantar? Acabou de fazer toda essa logística de juntar 5 mil profissionais, né, lá na Vila Germânica para poder fazer a abertura do ano letivo. Cara, era só juntar o útil ao agradável. Toda a parte difícil foi feita. Logística, preparo do local, acomodar essas pessoas. Lá, dá uma oportunidade para ele. Que ele toque lá meia hora para os professores. No caso, era só conectar a guitarra. Pronto, tudo exatamente. Pronto. Uma coisa simplérrima, cara. A despesa já está realizada. Entendeu? Não teria nada adicional para eles poderem cantar. Pagaria, se fosse algo um pouquinho até mais decente, pagaria um pequeno cachê ainda para eles, para incentivo. Mas só de fazer a abertura, de abrir... e aí eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu posso bater no peito e falar, eu não tinha orçamento nenhum, fui gestor regional de educação, orçamento zero, todo em Florianópolis,
eu abri o ano letivo do Estado depois de muitos anos. Não se fazia isso no Estado, não se abria ano letivo, não se convidava professores, porque não tem dinheiro. É fácil você trabalhar, entre aspas, né, com uma secretaria como dos municípios, onde você tem dinheiro em caixa. Agora, fazer como nós fazíamos no Peito e na Raça, e a Sandra de Luiz Alves, minha eterna gratidão, porque era meu braço direito e esquerdo, com toda a experiência que possuía, e nós trazíamos lá várias atrações, uma pena que minha passagem foi curta, eu não tive nem sequer a oportunidade de poder ampliar, mas com certeza a banda estaria contemplada. Agora, fizemos abertura de anos letivos, parceria em todos os sentidos, totalmente gratuito, e onde o professor ria, onde o professor se emocionava, para incentivá-lo, além de tudo, a entrar no ano letivo, não ficar lá simplesmente com formações que ele já faz na escola, formações continuadas, onde só vai agregar muitas vezes mais do mesmo, literalmente. O Christian sabe bem como é que é isso. Agora, atrações culturais, trabalhar, aquilo, fazer o professor sair da caixinha, literalmente descontrair. É o que poderia, inclusive, o município ter feito agora recentemente. Então, é isso que eu digo, Christian, é ter comprometimento de verdade com a área, não só lembrar em momentos festivos. E aí, bom, literalmente, vários cantam essa música, mas de pão e circo a gente está bem cansado. Essa que é a grande realidade, né? Não preciso nem me estender no assunto. E é isso que tem que mudar um pouquinho. Para talvez guerreiros como ele que não desistam. Porque se fosse pelo incentivo, entre aspas, nem o Christian estaria aqui nos dando entrevista, né? Mas que possa servir de motivação, Christian, as pessoas que estão nos assistindo, para que outros sejam tão persistentes como você. Daqui a pouquinho a coisa abre, né? Depois da tempestade que vem, literalmente a bonança. Porque o que nós mais precisamos é de boa música, literalmente, a gente poder descontrair, e de informações como tu passas na tua letra, que são letras realmente que dão uma aula em todos os sentidos. Muito obrigado. Show de bola, acho que é isso, né? Acho que cumprimos a missão. Agradecer muito, muito, muito ao nosso patrocinador Master, que está aí apoiando sempre lado a lado, desde o primeiro episódio do No Topo, Melhores Imóveis. QR Code aqui na tela, fala com o Diego, com o Jason, com o Rafael. Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. É aquela imobiliária diferente, né? Aquela imobiliária que você dá o briefing do que você quer e ela busca o imóvel que você precisa. Então, é personalizado mesmo o trabalho, um trabalho fantástico. QR Code na tela, Instagram, Melhores Imóveis BNU. Sigam eles lá e façam contato. Muito obrigado a todos. Mais um episódio aí fantástico, hoje até com música ao vivo, com participação nossa aí na cantoria, o Sheila retomando aí o vocal. Então, desejo a todos aí uma excelente semana e até o próximo episódio. Muito obrigado. É isso aí, agradecer você que nos acompanha, você que está lá no Instagram. Se você ainda não nos segue no Topo Podcast no Instagram, no Facebook também, lá você interage conosco, manda suas perguntas. No YouTube, você já sabe, canal no Topo Podcast, inscreva-se, ative o sininho das notificações, no Spotify também. Toda quarta-feira tem conteúdo novo. Agradecer o Christian, dizer que, cara, sucesso aí na tua caminhada. Eu acho que realmente tu vai muito longe, como o Mazinho falou, depois da tempestade vem a bonança. E para dizer também que eu gosto muito de história até hoje, mas acabei não fazendo a faculdade. Tive bandas por muito tempo. Essa semana, inclusive, fez 10 anos que eu fundei a minha última banda, que era o Mapas, o nome da banda. Então, a curiosidade aí dessa semana que passou. E, cara, só te desejar sucesso aí, que tu tenha uma caminhada muito longa e próspera, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Valeu, a gente se vê aí no próximo episódio, né, Mazinho? É isso aí. Christian, querido amigo, que Deus te abençoe e ilumine, que tu continue sendo esse cara excepcional, professor em todos os sentidos, você tenha a educação na tua testa, literalmente, a gente sabe, eu te acompanho já há muito tempo, como você tem a satisfação em ser professor, é por isso que você cria essas modalidades diferentes, que você atrai o aluno, que você realmente faz as tuas dificuldades a grande diferença. E, cara, você literalmente é uma gotinha no oceano. Com certeza, como você se espelhou um dia num professor para se transformar no que você é, eu não tenho dúvidas nenhuma que muitos alunos já mudaram a sua rotina de vida espelhados em você. Pelo teu jeito, por aquilo que você passa, por aquilo que você ensina, como você faz a educação se transformar. Quiçá que a gente tenha vários professores se espelhando também, e a gente tem muitos guerreiros também da mesma forma, mas que cada vez mais outros também possam se espelhar em você e transformar a educação como tanto a gente precisa para realmente ter uma sociedade mais igualitária e mais fraterna para todos nós. Então, da minha parte, eu já te falei isso em outros momentos, reitero aqui a admiração, o respeito e, de fato, a torcida, para que tu possas cada vez mais seguir em frente na tua carreira, com a tua banda, e conta aqui com No Topo também, mais um outro instrumento para poder te apoiar sempre. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, bem feliz de estar aqui. Obrigado pelas palavras de vocês.
Espero que o programa vá bem longe e continue fazendo o sucesso que ele já faz. Eu vou fazer um encerramento aqui agora, mas podemos daí fechar com uma música para fechar? Pode ser. Pode ser? Então, agradecer a você mais uma vez, que esteve conosco até aqui. Esteja conosco, estejamos todos no topo e com certeza desta forma vamos aí produzindo conteúdo de qualidade, sempre com convidados tão especiais e, acima de tudo, que você possa nos auxiliar também, divulgue esse conteúdo de qualidade, passe adiante, curta, compartilhe, como o Sheila falou, o Edinho, para a gente poder aqui juntos, cada vez mais, engrandecer o canal e continuar incentivando aí as boas práticas como o Christian. Que agora nós vamos, então, encerrar hoje o programa com algo muito especial, que é com a bela canção dele, fechando com chave de ouro. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.